Vamos ler em Mateus, capítulo de número 1. Eu vou ler o primeiro e segundo versículo do capítulo 1, versículo 16, e depois de 18 a 25. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O nascimento do Senhor Jesus é um drama. É um drama histórico. Muito obrigado, querido. É um drama para o nosso coração. Uma vez num teatro, assistindo uma peça sobre pessoas que sobreviveram ao Holocausto, eu comecei a ver do meu lado um senhor velho, um judeu, chorando. À frente, um moço, e eu confesso que eu abri a fonte dos meus olhos, chorei também. Dramas são potentes na comunicação da mensagem e profundos no impacto do coração. E assim é o drama do nascimento do Senhor Jesus, que envolve toda a história da humanidade, que envolve todo o tempo, com verdades maravilhosas, poéticas, e com um brilho estranho que toca o coração do homem. Há muito tempo atrás, quando eu digo muito tempo, não tanto tempo quanto a história desse drama, mas na nossa vida aí, uns 40 anos atrás, não sei se vocês se lembram, uma pessoa que trabalhava conosco na ABU compôs um canto, era o Volô. E um dia eu falei ao Volô: por que você disse no canto que Jesus nasce na gente também? Jesus não nasce aqui dentro, mas com o passar dos anos, entendendo mais sobre o Evangelho, sobre o Natal, a encarnação de Cristo, eu concluí que Volô estava certo. Ele disse no cântico Obrigado, Jesus, por nascer, no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. E, de certa maneira, a metáfora está certa. O apóstolo Paulo disse que, filhinhos, porque eu sofro dores de parto,
até ser Cristo formado em vós. Não é a pessoa de Cristo que nasce na gente, ele nasceu em Belém, 2000 anos atrás. Mas é a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo, que é formado em nós até proporcionar-nos o caráter de Cristo. E é essa mensagem que vem no canto de José. Por que eu chamei de canto de José? José fica lá num canto, à parte. Mas a sua mensagem soa como um hino. Tem música na postura de José e na mensagem, que esta é a verdade, a mensagem de José, o que era legalmente o seu filho, Jesus. É um espetáculo. A Bíblia diz que nós somos espetáculos para homens e para anjos. Este é um espetáculo que traz a eternidade ao cotidiano, que traz o miraculoso àquilo que é ordinário. Notem como é que se processa. Havia um mundo de promessas descridas e de temores, como nós temos hoje. O Senhor ficou calado por 400 anos e hoje ninguém escuta a sua voz a despeito da pregação no poder de Jesus Cristo, na autoridade dele, está sendo feita em todos os lugares do mundo. Perseguições são movidas por causa desta pregação. A mortandade assola o mundo por causa da religião. Idólatras atacam os cristãos, ateus atacam os cristãos, e na sua vida e na sua morte eles proclamam o Evangelho. José conhecia a história toda. Ele foi um homem preparado até os 13 anos, e talvez mais depois, nas sinagogas, através dos rabinos, nas leituras, a respeito da criação, da história da criação, a respeito da queda, a respeito da falta de uniformidade no homem. O homem que ele era não era o mesmo homem de Adão antes do pecado. Ele não era o homem à semelhança de Deus, refletindo o brilho da sua glória. Ele era o homem feito à semelhança de Deus e decaído. Um homem em pecado. Ele conhecia essas coisas. Ele sabia também da promessa. A promessa imediata de Gênesis 3,15, de que o descendente da mulher seria o salvador da humanidade. O que faltava para ele? O que falta para nós hoje? Qualquer um que fale alguma coisa, escreva um livro que vire fenômeno, nós balançamos na nossa fé. Recebemos o mesmo impacto dos que no nascimento de Cristo não tinham ouvido mais a palavra. Recebemos o mesmo impacto de incredulidade e de medo. José, homem como a gente, tremeu também. Ele estava comprometido com Maria. Esse tipo de casamento nós não temos. Hoje, inventam aí de paquerar, inventam de namorar, depois fazem um noivado. Noivado não tem muito compromisso, desfaz a hora que quiser. Noivado é permissão para fazer o que quiser, porque vai casar. Depois não casa.
E nem o casamento tem o valor que tinha. Mas aqui na história dos judeus, este casamento antes da consumação do matrimônio era coisa séria. Para deixar este engajamento, este noivado, era preciso haver divórcio. O contrato já havia sido feito. Mas diz a palavra de Deus que José não conheceu Maria fisicamente, não teve uma relação sexual, até que fosse feito o matrimônio, o casamento. Aí seria a consumação. E, de repente, Maria apareceu grávida. Disse ela que um anjo havia aparecido e dito a ela que ela conceberia do Espírito Santo. Mas será que é? É a nossa dúvida. Será que Jesus nasceu lá na manjedoura? Era mesmo o Deus feito menino? Será que a história de Belém é uma história séria? Não é apenas um relato religioso? Um artigo de fé que não tem consistência concreta? Nós pensamos isso. Nós balançamos com qualquer comentário de Facebook, qualquer teologia de quintal. Perdemos a consistência da nossa fé. Estou falando de mim, não estou acusando a você. Estou dizendo que Vadislau, com 50 anos agora, com 72, ainda tem dúvidas terríveis a respeito da fé, que só é tirada quando eu corro para o meu Senhor e invoco dele o poder da fé, que estrutura minha mente para crer nesta palavra escrita. Eu não estou dizendo que eu faço burramente. Eu não fecho os olhos e salto em cima da Bíblia. Pode quebrar o pescoço. Eu abro os meus olhos para ler com o entendimento do Espírito Santo, para entender a mensagem, recorrer àquilo que Deus me deu como raciocínio, recorrer à iluminação da sua revelação. É isto que José tinha no seu coração: temores e fé. Diz aqui que ele era um homem justo. Agora, não há justo nenhum sequer. O que quer dizer esse justo aqui? Bom, certamente nós hoje, com a doutrina do cristianismo, diríamos justificado. Seu filho Jesus o justificaria na cruz. E pela promessa, faziam-se os sacrifícios em Israel, simbolizando a confiança no cumprimento dessa promessa. Mas aqui queria dizer que ele era um homem que cumpria a religião. Não era legalista. Não era somente de tradição. Podem ver, ele de repente olhou e Maria estava grávida. Ele disse: o que eu faço? Aceito a situação da gravidez dela e apanhamos eu e ela. É a morte. Tivemos relação antes do casamento. E se eu a acuso, ela morre. Hoje, alguém já mataria a mulher e iria fazer música caipira e de dor no coração. Mas ele era um homem que pensava de maneira justa no Senhor. Ele sabia o que era a lei, mas também sabia o que era o perdão. Estava disposto a aceitar Maria, mas temia. E não querendo infamá-la, não querendo que ela fosse exposta, ele pensou em divorciar. Aqui abandonar em secreto
Não é fazer uma trouxinha, sair de casa de noite e dizer, eu fujo. Ele era um homem justo. Ele ia fazer em secreto, ou em segredo, ou em família, o divórcio do noivado. Não queria expô-la. Aí apareceu-lhe um anjo. Às vezes eu me pergunto por que Deus não me manda um anjo nas minhas dúvidas. E talvez tenha mandado, não sei. Diz a palavra de Deus que muitos receberam visitas de anjos. Mas sejam anjos do céu ou anjos da terra, muitas pessoas vieram falar nas minhas dúvidas. Falar ao meu ouvido a respeito das certezas de Deus. E um anjo veio a José. José, não temas. Tira o temor, José. Porque o que está em Maria é obra do Espírito Santo. É o eterno vindo ao tempo. É o Criador vindo à criatura. É o descendente prometido. Não temas. O que está em Maria é fruto do Espírito Santo. Lembre-se que Mateus começa dizendo, esta é a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Falou primeiro Davi, depois Abraão. É por causa da promessa do descendente, o descendente da mulher, que se afunila no descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, que a Bíblia define muito como o descendente de Davi, e diz a Bíblia como chama Davi, Senhor, ao seu descendente. E o próprio Senhor Jesus usou este argumento, porque está canalizando uma mensagem. Esta mensagem é didática, da pedagogia de Jesus, para ensinar o seu governo da história e o seu governo da natureza. No momento, no ápice da história, quando a história estava preparada, no auge do seu pecado, no auge da sua sensibilidade, nasceu o Senhor Jesus. Era o Deus dentro da sua criação. Deus feito homem, sem deixar de ser Deus, e completamente homem. Impossível imaginar isto. A presença do infinito, neste mundo finito, estouraria a todos nós. Uma impossibilidade. O eterno dentro do tempo, uma impossibilidade. Mas o Deus que criou todas as possibilidades, vem no impossível e compra para si a dor, o sofrimento de ser homem, no momento em que a natureza humana estava decaída, em que a própria terra estava decaída. Mas esta mensagem vem. Porém, inimizade entre ti e a mulher, diz a Bíblia, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto foi dito ao diabo. Depois vem então a promessa, mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus dos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Este é o cenário, a situação em que
José estava, em que o mundo estava, quando a história foi contada. Foi assim o nascimento de Jesus. Se formos olhar em João, a dimensão desta luz é maior do que uma iluminação da minha mente, do que um vislumbre, do que um momento histórico. João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Eu imagino José pensando em todas essas coisas. Pensando assim, por que eu? Por que não um rei? Por que eu, um construtor de casa, lavrador de madeira? Por que eu? E o anjo deve ter inspirado José, filho de Davi, filho de Abraão. Da sua linhagem, quem dela cogitou, diz a Bíblia. Ele vinha da promessa, do homem da promessa. E Maria era a mulher virtuosa a quem a promessa, em quem se realizava esta promessa. Agora o enredo. Vimos o cenário, agora o enredo da peça. A profecia, então, era uma interferência na natureza, na genética. Como é que o Espírito Santo criava em Maria um filho? Não seria como as religiões, as lendas, diziam que um Deus desceu do céu e teve relações sexuais com Maria. Não é esta a visão, esta é a visão do mundo. E a visão até nossa, meio descrente, que pensamos, como é que vai nascer sem ter relação sexual? Não precisa do homem, da mulher, não havia fertilização in vitro. Como é que a coisa aconteceu? A coisa aconteceu da forma como o homem foi criado no Éden, a imagem e semelhança de Deus. O Espírito de Deus criou em Maria aquele que seria Jesus, o Cristo. Uma interferência na natureza. Nós não conhecemos a natureza, não sabemos como coisas ocorrem. Alguém lá tentando justificar cientificamente o fato miraculoso, disse, nos seres invertebrados a partenogênese é conhecida, quer dizer, a divisão do próprio óvulo e a criação. Não houve uma fecundação material masculina de Maria. Houve uma criação espiritual de um ser à imagem e semelhança de Deus, o próprio Deus, concebido ali. Era esta maravilha que estava nos olhos dele. Uma outra coisa é o impacto no homem interior que isto causou. José disse, eu fico, eu me caso. Eu não a conhecerei até o dia além do que ela der à luz a Jesus Cristo.
ele a recebeu. Humanamente, é terrível. Maria vem com essa história de que concebeu do Espírito Santo. Acredito ou não acredito? Cadê ele? E depois que cara vai ter o filho? Não foi isso. O impacto da profecia do Natal foi tão grande que ele amou a Maria e ao filho e acolheu. E ele foi chamado filho do carpinteiro. Não houve sequer um rumor a respeito de chamar Jesus de o filho da solteira. Mas ele foi chamado de o filho do carpinteiro. Pedro diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É interessante que no texto diz que tudo aconteceu para que se cumprisse a profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele seria chamado de Emanuel. Esta foi a profecia de Isaías, e ela levanta alguma expressão também para interferência na história e na natureza. Acas era rei em Judá. Israel, que era o reino dividido, era governado por Paca, e Rezim era o rei da Síria. Israel se uniu ao rei da Síria para atacar Judá. Esse negócio de Síria vocês não conhecem, né? Já é história antiga. Não, história moderna. É o mesmo impacto no nosso coração. Havia esta turbação. Mas havia uma promessa que não podia ser esquecida. A virgem conceberia. Quem seria ela? Mulher de Isaías não dava para ser, porque ela já tinha tido até o teu povo voltará, né, que era o nome de um filho. Será que era mulher de Acás, a rainha? De qualquer forma, foi falado, a mulher não casada conceberá, dará à luz a um filho que será Emanuel. E antes que ele alcance um tempo de discernimento, a terra seria deve ser do Japão. Esta profecia do nascimento do menino certamente tinha um caráter de distância. Não seria nem naquela ocasião mesmo. Judá não seria salvo naquele momento. A terra seria desamparada. Mas a esperança era que o descendente da mulher produziria salvação. Quando em Mateus é citado o texto, ele não é retirado do contexto de Isaías. Antes, ele dá a dimensão do governo eterno de Deus sobre Israel, a promessa do descendente, e traz esta dimensão histórica, esta dimensão do governo do Messias,
para a nossa esperança. Aos Gálatas é dito: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não dize aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O enredo da nossa história é um enredo de salvação. Desde a criação, desde a formação dos reinos, desde Abraão perseguindo os 5 reis, entre os quais talvez Hammurabi, que é conhecido da história secular. Na formação dos reinos de Davi, na impressão que o reino de Israel causou a todos os reinos ao redor. Os maiores reinos do mundo dependeram de Israel, seja levando-os para a escravidão total, seja levando parte, e até mesmo os judeus espalhados por todo o mundo. E não queiram, irmãos, pensar que as promessas tenham falhado, como disse Paulo aos Romanos, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, filhos de Deus não são propriamente os de carne, mas devem ser considerados filhos da promessa. E também em Romanos diz que Israel, a despeito de ter sido cortado e a igreja enxertada no seu tronco, haveria um dia de brotar na pessoa daqueles judeus que se convertiam. Historicamente, o mundo ainda tem a ver com Israel. A igreja não é um reino, apesar de alguns pretenderem que tenha terra e reinado no Papa. Nós não cremos, a igreja não é um reinado. Mas Israel é um governo, e os países ao redor são governos. E o mundo ainda gira a respeito nesta história. Mas Deus traz a sua magnífica entrada na terra, dizendo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. E seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Algumas pessoas dizem, é interessante que usaram lá, mandaram chamar de Emanuel, puseram outro nome. Nem no descendente de Isaías houve um Emanuel, nem Jesus tinha o nome de Emanuel quando aos 8 anos foi circuncidado. Porque Emanuel era um título, tal como Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ele seria Deus conosco, a presença do próprio El, do próprio Deus, na terra em Jesus Cristo. Com o poder de governo, com o poder de sanar a situação toda. E isto vem com uma palavra no nosso coração, não temas, Deus está presente. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus, estarei para sempre convosco. E é nesta promessa que se construi o sentimento que José devia ter do Natal. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo.
repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Se as crianças estivessem aqui, eu teria dito às crianças, o Natal é uma hora em que nós costumamos receber e dar presentes. Ontem nós tivemos uma hipocrisia bastante lá na nossa festinha, porque a gente dizia, que surpresa, e tudo já estava experimentado. Até que o pastor Davi disse, não, eu não sabia disso e não sabia disso. Tinha duas coisinhas que a gente não sabia. Mas é a profecia. Receber um presente, parte dele, o melhor não é a surpresa, o melhor é a antecipação. Promete para mim que no fim desse ano você vai me dar um carro, para ver se eu não fico ansioso. Fico feliz o ano inteiro. Pois pode me decepcionar, me dar um carrinho de plástico no final. Essa antecipação. Mas além dos presentes, há uma coisa interessante. É o pai, é a mãe. Criança vive de pai e mãe, né? Vive na teta da mãe, no bolso do pai, e é aquele... E eu iria dizer à criança, olha, a despeito de tudo que você sente, papai, mamãe, árvore de Natal, presente, o Natal é algo maior, é Jesus Cristo. É dele que a gente deve falar. Alguém disse, o Natal é pagão, de origem pagã. Eu também. Sou de origem pagã. E o outro falou aí, pagão, Papai Noel não foi convidado. O Natal, para nós, ele deve falar ao coração a respeito desta grandeza do dom divino, de trazer ao mundo, de vir ao mundo em Jesus Cristo, que Deus estava em Cristo salvando o mundo. Jesus é o tudo para nós. Quem não crê em Jesus e na sua palavra, não vai poder ter a mensagem de José, não temas. O Natal é a geração de Jesus Cristo, pelo Espírito. Não vai ter este vislumbre, não vai ter o raciocínio aberto para ler com honestidade a palavra de Deus e depender desta compreensão da palavra de Deus e sobre esta palavra exercer as decisões mais difíceis. José acolheu Maria. No final não é a história de José nem de Maria. Do começo ao fim, esta é a história do nascimento de Jesus. Esta é a genealogia de Jesus. Numa metáfora de Horton, Michael Horton, ele diz, Jesus é o autor da peça, Jesus é o ator principal, Jesus é o contra-regra, e Jesus é a plateia. E nós, coadjuvantes, chamados para participar com Ele. É uma figura muito bonita. Nós somos espetáculo para o mundo e para os anjos. Neste espetáculo, hoje comemoramos o dia do nascimento de Jesus. Deus os abençoe.